Bom dia, vamos então para a nossa resolução da página 217 e também 220 que eu passei, né? Vamos ver aí o que vocês acertaram. E aí diz, nona questão, considerando cada figura como um inteiro, complete as informações de acordo com a parte pintada de verde. Então aqui, no caso, não coube na imagem aqui, mas temos duas imagens pintadas de verde e a próxima ela tá não totalmente completa, certo? Então a parte toda pintada de verde nós chamamos de inteiro, né? Então nós temos 1, 2 inteiros. E essa parte aqui, ela foi pintada apenas quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então nós temos o quê? 2 inteiros e 15 centésimos, porque essa parte aqui vai ficar depois da vírgula, né? Como é que fica esse número decimal? 2,15, ok? Continuando. Vimos que o metro está dividido em 100 partes iguais. Cada uma dessas partes é chamada de centímetro. Assim, o centímetro equivale a 1 centésimo do metro, ou seja, 1 centímetro é igual a 1 centésimo, 1 sobre 100. Ou o número decimal, 0,01, ok? Usando uma régua, meça o comprimento do pedaço de barbante representado a seguir e complete. Então, tem um barbante aí, certo? E aí, ele está mostrando um tamanho. E aí vocês têm que medir, tá legal? Ele colocou aqui a imagem de 0 a 1, equivale a 1 centímetro, tá? Então, baseado nessa imagem, o total que está dando aí quanto é? 12 centímetros, tá certo? O barbante. Então, podemos dizer também que esse pedaço de barbante tem quanto? 12, né? 0,12 centésimos ou metros, certo? Lemos 12 centésimos do metro de comprimento, ok? Então, se você acertou aí, parabéns. Agora, ele quer na letra B que a gente complete aqui em cada uma das medidas, só que agora em metro. É a transformação. É como se aqui tivesse, né, 8 sobre 100. E fazer aquela transformação, lembra da vírgula correr? Apenas correr, não precisa você dividir total. Então, como é que fica? 8, você bota o 8 e corre a vírgula quantas casas? 2 casas, porque são em cima de 2 zeros. Então, vai ficar como? 0,08 metros, né? Ou então 0,08 centésimos de metro. 17, 0,17. 52 centímetros, 0,52 centésimos do metro. 25, 0,25. 83, 0,83. E 94, 0,94 centésimos de metros, ok? Vamos para a próxima então. Trace um segmento de reta com 0,15 metros de comprimento, 0,15 centésimos de metro. Bom, eu fiz aqui uma previsão, né? Mais ou menos como tu poderia ficar e o tamanho. Tenho certeza que vocês fizeram direitinho. Qualquer coisa me manda a imagem, tá? Por e-mail, para me dar uma olhadinha. E aí eu fiz esse daí, certo? É uma previsão, uma média de quanto poderia valer, tá legal? Ou ficar. Aí vamos para a página 219. Eu falei 220, né? Perdão, 219. E aí diz, observe as fichas. Nós temos aqui 1,2, 3,5, 0,5, 0,8, 3,8, 1,6, 4,7, 2,9, 2,3 e 4,1. Agora, usando os números das fichas, complete a reta numérica, ok? Então, nós vamos colocar esses numerozinhos aqui. Então, começando, fica 0,5, porque aqui, ó, daqui até o 1, né, são 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Então, é 0 que está começando aqui e ele vai chegar na metade. 0,5 ou meio, como a gente conhece. O próximo, 0,8.
não é isso? Aí eu só andei mais 3 tracinhos aqui e encontrei o 0,8 que fica antes de 1 inteiro, ok? A próxima, 1,2, ó, 1, né, vírgula 2, andei 2 tracinhos. O próximo, 1,6, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O outro, 2,3, 1, 2, 3, né? 2, ó, começou com 2, então eu vou lá para depois do 2. Depois, 2,9, já está próximo do 3, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, aí temos 2 aqui, né? 3,5, 1, 2, 3, 4, 5. E o outro, 3,8. 5, né? 6, 7, 8. E tá faltando apenas 2. Fica 4,1. Já é próximo, depois do 4, né? Uma casinha. E 4,7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí vai até o 5 aqui, né? Porque minha reta aqui não deu, tá bom? Então fica dessa forma aí, tá legal? Vamos para a próxima. Responda aos itens. Qual é o menor número decimal entre 1 e 2 com algarismo após a vírgula? É entre 1 e 2, olha bem. Entre 1 e 2, ele quer o menor, certo? E que tenha vírgula. Não pode ser 1, não pode ser 1,2. Então ele está bem aqui, ó, não tá? Qual é? É 1,1, tá bom? Vai ficar entre 1 e 1,2. Agora, qual é o maior número entre 0 e 1 com algarismo após a vírgula? Qual é? Aí, ó. Entre 0 e 1, ele quer o maior. Nós temos aqui 0,5, é como se fosse aqui, ó, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 7, 8. Qual é? Tem um a mais aqui, né? É o 0,9, é o maior que tem, certo? Então, o 1,1 é o menor, entre 1 e 2, e entre 0 e 1 o maior é o 0,9, que já está se aproximando de 10, que é o inteiro. Observe a quantidade de lixo em quilogramas que uma pessoa produz por dia, em média, em alguns países do mundo. Então, temos Austrália, Brasil, Canadá, Suécia, Alemanha, Japão, Estados Unidos e Holanda, certo? E aí, cada quilo de lixo que produz por dia. Por pessoa, hein, gente? Então, cada uma aqui, 10 pessoas aqui dá o quê? 17,5, né? 17,5 kg de lixo. 10 pessoas. Considerando apenas os países apresentados, responda aos itens. Apenas, só esses aqui. Qual país produz a maior quantidade de lixo por pessoa em um dia? Qual país que produz mais aqui? Aí nós temos que fazer a comparação do número decimal, né? Você vai lá primeiro na parte inteira, certo? Qual é a parte inteira aqui? Nós já temos 2, né? Aqui com a parte inteira maior, que é Canadá e Estados Unidos. Então, os dois são iguais. E aí, qual é a parte... a menor quantidade. A menor quantidade. Então, aqui, desses aqui, tudinho, aqui tem a menor quantidade do número inteiro, é o 0 aqui, né? O resto tá 1, 2, então ultrapassa. Então, qual é o menor? É o Japão. Ele é que produz menos lixo, né, por pessoa em um dia. A próxima pergunta. Em média, quantos quilogramas de lixo uma pessoa produz diariamente no país que produz a maior quantidade de lixo? Agora é que a gente vai para o que produz maior quantidade, que a gente estava fazendo ainda há pouco, né? Canadá e Estados Unidos estão empatados, certo? Então aqui é 13, depois do número, depois da vírgula, e aqui 0,1. Então qual é o valor? 2,13. Então o campeão que produz mais lixo é o Canadá, certo? Segundo essa pesquisa aqui, ok? Bom, eu espero que vocês todos tenham acertado, tenham compreendido um pouco mais sobre números decimais e a comparação. Beijos, até a próxima.